E hoje nós vamos apresentar um trabalho da disciplina de embriologia com o tema Síndrome de Supermacho. O meu grupo é composto por mim, que sou Jamile, por Emily, por Karine, por Jailson, por Lucas, por Maiara e por Marcos. Eu vou apresentar um pouco sobre a definição dessa síndrome. Então, essa síndrome também é conhecida como síndrome do duplo Y, síndrome XYY, aneuploidia 47XYY. Também tem outros nomes que deram para essa síndrome. A síndrome ela é definida como a aneuploidia dos cromossomos sexuais, onde vai vir o cromossomo Y extra, assim apresentando o cariótipo 47XYY. Os meninos eles vão nascer com 2 cromossomos Y e 1 cromossomo X. Cromossomo é uma estrutura que contém DNA e genes. Os genes eles contêm instruções de como o nosso organismo deve funcionar. Os cromossomos sexuais eles podem ser os cromossomos sexuais que vai definir se o feto vai ser feminino ou se o sexo vai ser masculino. Quando vem apresentado do cromossomo X no cromossomo Y, isso quer dizer que o indivíduo nascerá masculino. Quando os cromossomos duplo for XX, isso quer dizer que o feto será feminino. Então, como eu já dei uma explicadinha de como é o cromossomo sexuais, quando o indivíduo normal, o homem, ele tem que nascer com o cromossomo X e o cromossomo Y, normal. Só que quando acomete essa síndrome, o que vai ocorrer? Ele vai receber o cromossomo X da mãe, porém, no cromossomo do pai, que ele só poderia receber um Y, vai ocorrer uma alteração durante a divisão ou ocorrer algum erro, que de vez de vir um cromossomo Y, vai vir 2. E aí o indivíduo vai ficar apresentando um cariótipo 47XYY ao invés de um cariótipo 46XY. A síndrome ela foi descoberta por Sandberg em 1961. Ele descreveu que um paciente possuía um cariotipo XYY, sendo trissômico para cromossomos sexuais. Ele também observou que um paciente que possuía o cromossomo Y era supernumerário e não estaria associado a nenhuma anormalidade congênita. Mas o paciente que ele observou também, ele era fértil e teve 8 filhos. Em 1962, outro pesquisador chamado Kurt Brown notou que o grau de delinquência era maior entre pacientes que possuíam anormalidade cromossômica. Já outro pesquisador também no mesmo ano, chamado Casey, ele observou que pacientes masculinos com cromatina sexual positiva possuíam uma maior frequência de déficit mental. Já o pesquisador Jacobs, ele encontrou 7 anormalidades XYV em 167 pacientes com antecedentes criminais que apresentaram atraso mental. E o sinal clínico característico a estrutura de 1,80 m. Jacobs ele foi o primeiro a apontar o quadro XYY a partir da descoberta de 7 casos, tendo sua tese reforçada. E pelo fato de não ter sido descoberto em um único caso entre 1925 indivíduos. Meu nome é Karine e eu vou falar um pouquinho sobre as causas da síndrome de Klinefelter. Essa síndrome ela é resultado de uma falha genética aleatória, né, que faz com que uma pessoa do sexo masculino nasça com um cromossomo sexual extra, né? Dos 46 cromossomos, né, humanos, os 2 cromossomos sexuais determinam o sexo de uma pessoa, né, como a gente sabe. E na maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, essa síndrome ela ocorre por causa de uma cópia extra do cromossomo X em cada célula, resultando em um XXY, né? No entanto, algumas pessoas com essa síndrome, ela tem um cromossomo X adicional apenas em algumas de suas células, né, e não em todas. Raramente, uma forma mais grave dessa síndrome é que pode ocorrer mais de uma cópia extra do cromossomo X, né, resultando em 48 cromossomos. Ficar XXXY, por exemplo. Essa síndrome ela é geralmente causada por aquilo que é chamado de não disjunção, né? A disjunção acontece quando um par de cromossomos sexuais não se separa durante a formação do óvulo ou do esperma.
Quando um óvulo que apresenta um cromossomo X extra se junta com o espermatozoide normal, por exemplo, o embrião, né, o resultante da fecundação, ele vai acabar com três cromossomos. Por exemplo, o embrião, né, o resultante da fecundação, ele vai acabar com três cromossomos sexuais, né, X, XY, ao invés das duas normais, né, que são o XX e o XY. E o mesmo também acontece no caso de o esperma ter tido uma formação. Aí, conforme o embrião, né, vai se desenvolvendo, o cromossomo X extra é copiado em cada célula até que se forme o bebê. Tratando da fertilidade dos indivíduos que possuem a síndrome do duplo Y, normalmente ela é regular, normal em quase todos os indivíduos. Mas como os estudos são inconclusíveis sobre o homem XYY, eles têm dúvidas. Por mesmo que ele tenha um cromossomo Y supranumérico, né, que vai ser eliminado durante a meiose e assim se dividindo e fazendo as células germinativas normais, mesmo assim ainda tem dúvidas, né, os estudos ainda são inconclusíveis sobre a fertilidade desse indivíduo, né. Os descendentes desses portadores dessa síndrome, até o momento não há nenhum estudo que confirme que a infertilidade neles possa ser aumentada, a chance de fertilidade possa ser alterada ou aumentada. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico. A escassez de estudos acerca das características fenotípicas atualmente representa um dos principais problemas, os obstáculos para o conhecimento dessa síndrome. No que diz respeito ao diagnóstico, grande parte dos rastreios efetuados em recém-nascidos eles não incluem análise dos cromossomos sexuais ou do cariótipo. O diagnóstico normalmente ele é feito na primeira década de vida a partir dos achados clínicos do paciente, que são observados, né, que são levados em consideração o retardo do desenvolvimento, questões comportamentais e avaliação da elevada estatura, que é características em pacientes que apresentam a síndrome de Superman. No que se diz respeito ao diagnóstico pré-natal, ele pode ser feito a partir de métodos invasivos ou métodos não invasivos, mas tem um grande risco de a grávida, né, sofrer um aborto, por isso ele não é muito realizado, né, mas pode ser feito também esse estudo do cariótipo durante o pré-natal. Meu nome é Jailson, vou falar um pouco das características da síndrome de Jacob, ou conhecida também como síndrome de Superman ou síndrome duplo Y. As características é o seguinte: as pessoas, esses portadores, eles geralmente têm a característica muito parecida com quem não tem a síndrome. São poucos, é um fato até que leva a ter um diagnóstico tardio da doença, porque são muito parecidas. No início da infância, na primeira infância até a adolescência é quando começa a aparecer. O primeiro sinal é que os meninos geralmente têm um crescimento exagerado nessa fase. Outra coisa, o comportamento muda, o comportamento dele fica mais agressivo. Isso são alguns fatos que caracterizam os portadores. Eu vou citar aqui algumas características dos portadores da síndrome. Tem alguns portadores que têm várias, tem outros que já não tem quase nenhuma, só tem uma ou outra característica da doença. Isso varia de pessoa para pessoa. Um outro fato que é dos portadores dessa síndrome é que eles têm 20 chances mais de ter autismo, geralmente nesses portadores. Eu vou citar alguns exemplos, algumas características que o portador tem. Apresenta uma altura média de entre 1,80 a 1,83. Isso é a média mais ou menos. Tem grande número de acne facial durante a adolescência. Tem um número de acne exagerado na adolescência. Anomalias nas genitálias. Eles têm a genitália com algumas anomalias, às vezes tamanho, alguma coisa nesse sentido. Distúrbios motores na fala, taxa de testosterona adulterada,
que é aumentada, e esse é até um fato que contribui para a agressividade desses portadores e também com a antissocial, termina os portadores sendo um pouco antissocial. É diagnosticado meio que antissocial, mas seria por causa dessa taxa de testosterona aumentada. A imaturidade no desenvolvimento emocional e menor inteligência verbal, o QI é ligeiramente menor, o QI dessas pessoas, crescimento ligeiramente acelerado, como eu já tinha falado, na infância, problema no aprendizado, na leitura, volume cerebral reduzido, dentes grandes, glabelas salientes, orelhas mais longas, mãos e pés alongados, mais compridos. Essas são algumas das características que os portadores têm. Então fica por aqui. Olá, antes de falar sobre o tratamento da síndrome, eu irei deixar uma pequena curiosidade em relação ao indivíduo que tem a síndrome. Se ele cometer um crime, ele deverá ser punido por pena ou por medida de segurança. Na verdade, ele vai ser aplicado uma medida de segurança para não prejudicar a si e nem a sociedade. E em relação ao tratamento, não existe um tratamento específico para essa síndrome, essa anomalia genética, mas ela pode sim ser acompanhada por um tratamento psicológico durante o seu desenvolvimento.